Voltamos então aos nossos tutoriais sobre o Google Formulários. Então, o formulário anterior eu tirei aquelas seções todas para a gente poder começar do zero aqui de novo para explicar algumas outras opções que nós temos aqui. Então, uma coisa que eu já até utilizei no outro lá, mas não falei muito, é a opção aqui, ó, de pergunta. Então, ele já vem padrão, né, com uma pergunta aqui. Então, você tem a parte de título, uma descrição do formulário e um lugar para colocar a pergunta. Então, as perguntas, elas têm várias opções, né? Então, por exemplo, eu posso colocar uma resposta curta, né? A resposta curta, ela difere da resposta do parágrafo da seguinte maneira, né? A resposta curta, deixa eu colocar aqui para visualizar, ó. Quando você vai escrevendo a resposta curta, você não consegue mudar de linha nem nada, ela vai seguindo a sequência, vai sempre na mesma linha. Então, por isso que é uma resposta curta. Se você colocar uma frase muito grande, acaba que essa frase vai se escondendo, você não consegue ler. Então, isso aqui é para responder sim, não, né, umas coisinhas bem simples. Nome, por exemplo, às vezes, né, o nome, dependendo da pessoa, às vezes já não vai caber, mas não precisa ser um parágrafo, né? Mas para você escrever coisinhas menores. E aí, se eu alterar aqui então para parágrafo, repara que agora como vai ficar, ó. Eu posso colocar Leonardo, apertar Enter, Xavier, Neves. Então, ó, eu posso colocar né, fica muito melhor para poder escrever. Então, se a resposta é longa, é muito melhor você considerar, né, esse tipo de função na opção de perguntas, né, opção parágrafo. Múltipla escolha, né, já é bem tranquilo, né, para todo mundo. Coloca a pergunta e opção A, opção B, C, D, E, né, você vai colocando aqui as suas alternativas, beleza? E aí lembra que pode escolher, né, ir para a seção com base na resposta, né? Então você pode colocar essa opção, né? E aqui, olha que interessante, ordenar as opções aleatoriamente. Então, se você marcar aqui, olha só, eu vou acessar o formulário, aqui está a opção 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu acessar o formulário, vai aparecer para mim a opção 5, 1, 3, 2 e 4. Então, para mim, apareceram essas opções. Para cada aluno que acessar, vai aparecer uma sequência de opção diferente. E aí, se eu voltar no formulário, né, se eu vier em visualizar novamente, 1, 5, 4, 2, 3. Então, cada vez que acessa o formulário, vai tendo a lógica é limitado, né? Você tem só 5 alternativas, vai ter uma limitação de quantas sequências diferentes podem aparecer. Mas, de qualquer maneira, o aluno dificilmente vai bater a resposta de um aluno com o outro ali. Isso já dificulta a vida deles para poder comparar respostas, né? Se tem um formulário avaliativo. Então, a função múltipla escolha funciona dessa maneira. Você tem a opção aqui de caixas de seleção, né? Caixa de seleção eu uso bastante quando eu quero fazer, por exemplo, a somatória. Então, ao invés de eu colocar a somatória, né, colocar os números para ele somar e dar uma resposta no final, eu coloco aqui as opções e o aluno pode escolher quais são as opções corretas, né? Então, aparece assim, ó. Eu posso escolher quais são as opções corretas, né? E aí não precisa fazer a somatória dos números, né? Acaba que você já escolhe o que você quer como resposta. Então essa caixa de seleção é bem interessante também, né? E a lista suspensa. A lista suspensa, o que acontece? Na hora que você entrar entrar no formulário, vai aparecer uma lista de seleção para você, ó. Eu posso escolher a alternativa, ó. E apareceu de ordem aleatória também, ó, 1, 4, 5, 3 e 2. Então, você pode colocar a lista suspensa dependendo da situação, você pode utilizar essa função também. Então, essas três funções iniciais aqui, três funções, são 5, né, que eu falei, é bem tranquilo, né? Essas 5 funções aqui são bem tranquilinhas. O upload de arquivo, olha só que interessante, ó. Você vai ter que permitir que eles façam o upload de arquivos do Drive, então, continuar. E aí, você pode permitir qualquer tipo de arquivo, ou você pode escolher qual tipo de arquivo, ó. Documento, planilha, PDF, vídeo, ele dá essas opções. O interessante às vezes é deixar para qualquer tipo de arquivo, depende muito do que você quer, né? Eu preciso de uma foto de alguma coisa, então coloca lá, tem que ser imagem. Preciso de um vídeo, tem que ser vídeo. Então beleza, tem alguma coisa específica. Agora, às vezes o aluno tem que mandar uma resolução, alguma coisa, então ele pode mandar por foto, pode mandar um arquivo PDF, pode mandar um documento, pode mandar uma apresentação, então fica mais aberto, né? Você pode colocar o número máximo de arquivos que o aluno pode adicionar, 1, 5, 10, né?
são as opções que aparecem, e o tamanho máximo do arquivo. Então, 10 megas, aí tem, né, 100, 1 GB, 10 GB, então depende muito. Né? E aqui ó, ele fala o seguinte, esse formulário pode aceitar até 1 GB de arquivos. Então, dependendo do que você quer, 1 GB, né, para 30 alunos, se cada aluno manda um vídeo, às vezes lá que tem 500 MB, você vai fazer um vídeo ali que é um pouco mais extenso, então você tem lá 30 alunos enviando vídeo, 500 MB de cada vídeo, para 30 alunos não vai dar, 1 GB não vai dar. Então você vem aqui em alterar, você pode escolher, ó. Aí aparece lá nas configurações, ó. Lá na parte geral, naquela aba geral, lá no finalzinho aparece essa opção, ó. O tamanho máximo de todos os arquivos, 1, 10, 100 e 1 TB. Então, na dúvida, se você acha que não sei qual que é o tamanho de cada arquivo, não sei como é que vai ser, coloca 1 TB que é o maior, salva, e aqui coloca 10 GB que é o maior e salva e pronto. Dificilmente o aluno vai ter que te enviar um arquivo com mais do que 10 GB, né? Mas a opção de upload de arquivo é bem interessante também, né? A parte de escala linear, ela é bem legal pelo seguinte, ó, eu posso colocar a escala linear de 1 a 5, eu às vezes costumo colocar de 1 a 10, né? E aí, por exemplo, quero avalie sua participação na situação de aprendizagem, por exemplo. Então, vou colocar aqui pouco participativo, muito participativo. E aí, aparece aqui, ó. Ele pode escolher, né, o nível de participação dele. Então, isso aqui é bem legal, né? Essa escala linear é bem legal. Acabou que eu não mostrei o upload de arquivo aqui como aparece lá pra gente. Então, vamos só ver aqui, ó, aparece a opção de adicionar arquivo, né? E aí ele pega, ou ele pega do computador, ou ele pega do driver dele. Então, ele tem essas opções, né? A grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha, ela é bem interessante. Vamos colocar aqui, ó. Colocar 4. Colocar 4 aqui também, para a gente poder ver. Então, a grade de múltipla escolha acontece o seguinte, ó. Se você quiser fazer aquelas opções, né, que você coloca aqui, às vezes, faz relação, né, entre a linha e a coluna. Então, é bem interessante. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei conceitos da parte de cinemática ali para os alunos, né? O que é definição de velocidade média, o que é definição de aceleração. E aqui em cima eu coloquei quais eram as grandezas. Por exemplo, na linha 1 aqui, eu coloquei a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, né, para percorrer essa distância. O estudante tinha que chegar aqui em cima e achar a opção velocidade média. E aí fazer a relação entre linha e coluna. Então, bem legal essa opção aqui também de perguntas, né? E aí, da grade de múltipla escolha, você tem a grade de caixa de seleção, porque aqui já poder escolher mais do que uma opção. Então, o que difere as duas é basicamente isso, né? A estrutura é a mesma, só que aqui eu posso escolher tipo coluna 1 e 2. Coluna 2, 3, posso escolher, né, mais de uma coluna. Então, isso aqui eu acho bem interessante. Também essa parte aqui, porque são duas opções fáceis de utilizar, né? A grade de caixa de seleção e a grade de múltipla escolha. E aí, de acordo com o que você pretende, cada uma se encaixa da melhor maneira possível. Se tem que ser uma resposta única, a grade de múltipla escolha, ela funciona melhor. Se é uma resposta que pode ter, se é uma questão que pode ter várias respostas, a caixa de seleção funciona melhor, né? Então, essas são as opções. A data, eu posso vir aqui, ó, e colocar incluir hora. Então, eu consigo ter os dois na mesma, né? Ele coloca data e horário. E na opção horário, eu posso vir aqui e tem a opção também de duração. E aí eu venho aqui, né, e posso colocar hora, minuto e segundo. Ele aparece a opção de segundo também por causa dessa opção de duração, né? Então, basicamente são essas opções que a gente tem de perguntas para o formulário. E aí dá para trabalhar, né, várias coisas aí, vários tipos de questões, vários tipos de abordagens para criar um formulário.